Tendo em vista a postura da BandLabs, que praticamente está impedindo você de utilizar o Cakewalk antigo, você é obrigado agora a usar o Sonar, não tem jeito. Na playlist de Cakewalk, eu retirei alguns vídeos que se referiam à problemática de você não conseguir a atualização para poder fazer o uso dessa versão antiga do Cakewalk, porque perdeu totalmente sentido. Não é uma realidade que existe mais, até porque você não consegue, no site da BandLabs, ativar o Cakewalk antigo, né? Há alguns vídeos do Cakewalk eu deixei, porque mostra como fazer uma gravação, exemplo de asa branca, por exemplo, como configurar teclado para conversar com o Cakewalk, mas isso continua sendo válido para o Sonar, não modificou muita coisa não. Mas vamos dar uma olhadinha nessa coisinha que a BandLabs chama de Sonar, que, diga-se passagem, eu não gostei. Acho muito ruimzinho. Ruim demais. Eu vou passar para a tela do Sonar. Quando você abre o Sonar, ele apresenta essa página que agora não fica mais contando o tempo. Você pode abrir o Sonar e já fechar essa página, e isso aqui são opções, mas da forma paga, quando você se torna um membro, que eles chamam de membership. Então, vou fechar isso aqui. É a janela inicial de você ter os seus projetos, etc. Se você usava o Cakewalk antigo, na instalação do Sonar, ele vai perguntar se você quer integrar os trabalhos que você já fez, as configurações, etc., do antigo Cakewalk para o Sonar. Se você disser que sim, ele traz todos esses projetos que você já fez. Mas o que eu vou falar sobre o Sonar não é em si sobre ele, porque ele é um Cakewalk. Ficou numa interface um pouco chata, muito escuro para mim, esse preto com esse cinza. Mas eu vou aumentar aqui o zoom, porque me dificulta muito a visão. E venho aqui no Editar Preferências. Na parte de áudio, você não teve grandes modificações, tá? Quando você faz a configuração do áudio, você tem o ASP compartilhado, que vai funcionar muito parecido com esse ASIO que eu tenho aqui, que é um ASIO Steinberg, distribuído pela Yamaha, para que o computador reconheça o sinal que sai do teclado para o computador como áudio, e não só como MIDI. Quem vai definir se vai ser interpretado como áudio ou MIDI é o aplicativo. Então, isso aqui nesse Sonar, se eu abrir uma pista de áudio, ele vai interpretar como sendo áudio as informações do SX600. Se eu abrir uma trilha de MIDI, ele vai interpretar como sendo informações MIDI. Então aqui não houve grandes modificações. Quando você vem aqui em dispositivos, você pode selecionar o Line Digital Keyboard justamente para gravar o que você digitar ou tocar lá no teclado, ou no SX600 como áudio, né? Ou escolher algum outro
microfone Realtek, no caso eu tenho aqui os Irions e etc. E na saída você pode escolher ir lá para o digital keyboard ou sair pelos alto-falantes do computador. Então não houve grandes modificações aqui em relação ao Cakewalk antigo. Agora, quando você vem nessa área aqui de MIDI, aí a coisa pega. Na reprodução de gravação, você aqui tem o driver MIMI e tem o WP. Se você utilizar o WP, as coisas no SX600 não vão funcionar direito. A grande diferença do MIMI para o WP é que quando você seleciona os dispositivos, o MIMI só vê o Digital Keyboard 1 como entrada e o Digital Keyboard 1 e Keyboard 2, que são as duas USBs na parte de saída. No WP, aqui vai aparecer o sintetizador da Microsoft, que é para você fazer o som do MIDI sair pelos alto-falantes do teu computador. É a única diferença que tem entre o MIMI e o WP nessa parte de dispositivos. Só que quando você seleciona o WP, a coisa vai se confundir um pouco. Aqui em instrumentos, eu tenho toda a tabela de instrumentos, botei o Yamaha NM6, o SX600, e posso atribuir o Digital Keyboard 1 e o Digital Keyboard 2 para qualquer um desses instrumentos aqui. No caso aqui está selecionado só o SX600, um só. Para a demonstração que eu vou fazer é suficiente. Agora, problema. Se você trocar do MIMI para o WP, isso aqui desaparece. Você perde tudo isso aqui. Aí você tem que entrar em definir. Quando você entrar aqui em definir, ele vai abrir uma janela, que é de importar, e você vai fazer a importação do arquivo defoinf, que fica no diretório raiz do Sonar. E aí você vai ter General MIDI, MIDI Drums, etc. E no caso eu tenho o SX600 Inf e tenho o MM6 Inf, que eu baixei da internet. Isso para poder ter isso aqui. Trocou de MIMI para o WP, isso aqui desaparece. Trocou de WP para MIMI, isso aqui desaparece. E você tem que fazer essa carga de novo. Então esse já é um probleminha chato que eu encontrei nesse Sonar. Fora isso, a parte de você fazer a seleção é a mesma coisa do Cakewalk. Parte das configurações de VSTs também, é tudo semelhante. Não muda. Então eu vou cancelar aqui, porque eu não modifiquei nada. Aí eu vou abrir um projeto que eu fiz, um arquivo, esse teste aqui. Nesse teste, deixa ele abrir, como ele está com o Cakewalk OBS, ele fica um pouco lento, né? Eu só criei duas trilhas, duas pistas. Uma é MIDI e a outra é áudio. Então aqui eu teclei e coloquei como áudio, né? Para sair como áudio. Deixa eu ver lá no OBS se está ativado o desktop. O desktop está ativado? Tá. Eu vou ativar o teclado também.
Então eu vou colocar esse aqui como mudo e vou mandar executar. Isso aqui foi gravado eu digitando lá no teclado, porque aqui você pode ver que a entrada Line Digital Keyboard Estéreo e na saída aqui está no master, então vai sair no alto-falante. Vou mandar executar. Uma sujeirinha que eu fiz, né? Só para fazer um sonzinho. E no caso, isso aqui foi no alto-falante, né? E no caso do MIDI, que está gravado aqui, aqui é um outro problema relacionado ao WP. Eu tinha dito lá que o canal 1 era PSR SX600, selecionei aqui. Selecionei a base de dados aqui, tem todas as bases de dados, selecionei aqui. E aqui eu seleciono as vozes que estão aí disponíveis naquela base de dados lá. Não sei qual foi a que eu coloquei, está aqui, Live Symphony Horns. Ok. No WP, você seleciona isso aqui, que vai aparecer aqui também nessa área, principalmente se aqui você pedir mostrar tudo, ele vai mostrar tudo que está aqui vai aparecer aqui também redundante. Mas não funciona. Ele vai tocar isso aqui como um piano, independentemente de você selecionar a voz. Isso com o driver UWP. Você não consegue. Se você colocar, em vez de digital 1 na saída, colocar para 2, a keyboard 2, aí ele vai soar não com o que está definido aqui. Ele vai soar com a forma com que ele foi gravado. Então aqui ele foi gravado como trompete. Então lá vai sair como trompete. Às vezes dá a impressão também que ele sai com a voz que está setado para a mão direita 1, devido às características da conversação com o ADAW, o Cakewalk. A Keyboard 2, me parece que o canal 1 seria justamente Write 1. Então, ele vai enviar esses eventos MIDI para o que seria lá a mão direita 1. Então, o que tiver setado lá como mão direita 1 é o que ele vai soar. Mas se eu tiver como MIMI, não. Se eu tiver como MIMI, isso aqui vai ser válido. Se eu disser que é esse Honey, ele vai soar, já tirei de mudo já, então vou mandar soar aqui. Acho que eu apertei o lugar errado, tá vendo? É aqui. Ele soou como horn, foi pelo teclado. Como eu ativei o teclado, deve ter gravado aqui no OBS. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro som. O piano é muito parecido com o piano, não é muito comum. Deixa eu ver aqui. Uma Live Classic Guitar, quer dizer, troquei do horn para clássico guitarra. Você vê que saiu com o som da guitarra.
Se eu trocar aqui e botar como trombone, configurado como MIMI driver para MIDI, isso aqui vai funcionar e eu vou cravar que essa pista vai ter essa sonorização. E quando eu for gravar um arquivo MIDI no computador, né, ele vai gravar com a informação de que esse som é o som de um trombone da voz do SX600. Então, se eu mandar tocar isso o MIDI no computador, por exemplo, ele pode não tocar o trombone com a sonorização que você tem do SX600, porque o sintetizador do computador não tem essa voz, que inclusive é uma voz live, né, ao vivo. Agora, se eu pegar esse MIDI e jogar lá para o teclado e tocar no teclado, ele vai tocar isso aqui como sendo essa voz live trombone. Então isso aqui é muito importante nos vídeos de Cakewalk, eu me refiro muito a isso. Você tem que definir isso aqui para que você não tenha situações de gravar como MIDI e ficar tudo como piano, não mudar a voz nenhuma, qualquer trilha que colocar. Então, como vocês viram, esse sonar vai funcionar tal qual o Cakewalk eu tive. Mas você tem essa dificuldade aqui do WP, que não funciona direito com SX600, pode funcionar até com outros teclados, mas com SX600 ele faz uma bagunça danada. Tem que ser o MIMI. E aquela situação ruim que quando você troca de UWP para MIMI, etc., você acaba perdendo as informações dos instrumentos. Eu já falei isso, acho que em algum vídeo, mas só para lembrar, deixa eu vir aqui no Explorer. Os arquivos de informação de instrumentos, o original está, no caso, no diretório raiz C, /, aí você vai encontrar o diretório aqui, Cakewalk Content. Abriu isso aqui. No Cakewalk antigo seria nesse diretório. Mas, como eu não desinstalei ainda o Cakewalk antigo, esse diretório aqui existe. Mas no caso do sonar, você vai vir aqui. Entendeu? Que vai ter as mesmas coisas que tem aqui. Entrando aqui em sonar, você vai encontrar essa pasta aqui chamada Instruments. Nessa pasta aqui, Instruments, você vai encontrar os vários arquivos, por exemplo, o Defoins de Instrument justamente aquele que mostra o General MIDI, etc. E aí você tem aqui vários outros. Tem até, inclusive, deixa eu até chegar e mostrar lá, tem o do Korg, tem do Roland, e tem do Yamaha, mas só que esse Yamaha está muito ultrapassado. Ele só vai até PSR, não tem nenhum SX. Então, quem tem teclado Yamaha antigo, talvez encontre nele aqui, entendeu? Se você pedir para carregar esse cara, vai aparecer uma lista imensa de teclados Yamaha, mas não SX. Nenhum SX. No caso específico, eu importei esse SX, importei o MM6 da internet, que eu busquei isso na internet,
E daí eu fiz a instalação tal qual você faz quando você seleciona aqui o Defuins. É lá naquela área de import, você localiza, dá o OK, ele abre, diz quais são os teclados que estão disponíveis, General MIDI, General MIDI Drums, XG, etc, etc. Aí você seleciona o que você quer e dá o OK. No caso de no SX600, você só vai encontrar um SX600. Seleciona esse teclado, dá o OK, ele carrega o arquivo. Então, isso é só para lembrar. Eu já falei isso no vídeo, é só buscar na playlist aí do Cakewalk. Agora para enxergar, para fechar aqui. Bom, então eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu não teria mais nada a falar em relação ao sonar. Eu apenas fico com o sonar porque eu tenho as vozes do SX600 já no arquivo, né, de .ins, tenho do MM6. Então eu fico com ele porque eu não uso o sonar para fazer produção, eu uso apenas como apoio. E o concorrente dele que o pessoal usa muito, que é o Reaper, ele é pago, ele não tem aquela opção de você pode usar algumas funções gratuitamente, mas as funções mais sofisticadas é pago, que é o caso do sonar. Mas eu acho que eles prejudicaram muito o Cakewalk. Cakewalk era um aplicativo excelente. Ele iniciou com o nome de Sonar, depois virou só Cakewalk, foi distribuído gratuitamente. Teve muita contribuição de várias pessoas, porque ele estava gratuito. E assim ficou por longo tempo. Aí a BandLabs virou a cabeça. Entendeu? Não quero mais que ninguém use o Cakewalk, vai ter que pagar. E aí fizeram o Sonar, que na verdade é o próprio Cakewalk, no meu entender, mais complicado, né? Não sei os recursos novos que tem, mas se já era complicado usar o Cakewalk antigo, com esses recursos novos, talvez seja até muito mais complicado, né? Então, aí de repente, se você me perguntar, vale a pena ficar com sonar? Olha, eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Se é para pagar, eu ficaria com o Reaper. O Reaper parece que é mais amistoso, muita gente está usando, você quase não vê mais ninguém usando o Cakewalk Sonar por causa dessas complicações da BandLabs. A BandLabs se perdeu, no meu entender. Bom, o vídeo é só isso. Não vou estender muito não, nem vou ficar reclamando da vida.